Bom dia a turma do Estudo e Teoria do Direito. E hoje vamos falar sobre o nosso último conteúdo programático, que é sobre o direito positivo. Preliminarmente dizer para vocês que eu já mandei para vocês via e-mail, AVA, e também através do WhatsApp de Amanda, que é a aluna que está mais assim que eu tenho, né, mais acesso através do WhatsApp, pedi para que ela comunicasse ao grupo algumas alterações na prova. Essas alterações só vai tocar para aqueles alunos que não enviaram ainda a prova. Os que já enviaram, não há problema algum, tá bom? Porque as alterações, elas não vão viciar as suas respostas, tá bom? Na questão 2 eu peço a diferença entre direito natural e direito objetivo. E na realidade eu queria colocar direito natural e direito positivo. Mas se você colocou a diferença entre direito natural e direito objetivo, elas existem, tá bom? Elas também existem. Você encontra na doutrina essa diferença. Só não era o que eu queria proporcionar na prova. No entanto, quem respondeu, e eu já recebi algumas, eu já recebi algumas avaliações e já corrigi, então estão tranquilos, tá bom? Também já fiz o levantamento de todos aqueles alunos que serão agraciados com aquelas participações. Todos eles eu já estou com lista. Então é só pegar a prova e depois da nota acrescentar esses valores devidos, tá bom? Fiquem tranquilos. Assim, a outra alteração, alguns alunos já tinham me procurado a respeito da última questão, que eu pedi uma resenha de 6 laudas sobre um determinado artigo que eu enviei para vocês. Mas alguns alunos já entraram em contato, porque era longo, extenso e tal, enfim. Mas no caso aí, vocês também não levaram em consideração que eu tinha diminuído o número de questões, né? Na primeira prova nós tínhamos mais questões do que esta. E também, assim, pela experiência que a gente tem, você fazer uma resenha, quer dizer, fazer um resumo de um artigo, ele tem que conter todas as ideias principais que ele defende, que o autor defende naquele artigo. E às vezes você fazer um resumo muito curto, né? Você pegar um resumo de um trabalho de 20 laudas e transformar ele em 20%, o que é que vai acontecer? Pode ser que ele perca a consistência. Pode ser que ele perca a consistência. Mas mesmo assim, diante dos pedidos, né, de vocês, eu resolvi diminuir para 4 laudas. Mas aí eu alerto-os, né, alerto aqueles que optarem por fazer em apenas 4 laudas, que vocês observem se vocês não perderam a consistência do artigo, das ideias do artigo, tá bom? Então, essas são as alterações. Questão 2 e a questão 4, que passa de 6 laudas para 4 laudas, com essas observações. Tranquilos? Mas acredito que a turma é uma turma boa, uma turma participativa, e no caso, acredito que todos vão se dar bem. Tranquilo? Então vamos lá, direito positivo, que seria o antônimo, né? Ou a antinomia do direito natural. O direito positivo, se nós fôssemos definir o direito positivo, nós definiríamos como aquele conjunto de princípios e regras jurídicas, obviamente jurídicas, que foram acolhidas por um determinado país, por um determinado tempo, tá certo? Definindo-os como o fundamento para o seu ordenamento. Tranquilos? Então,
é aquele conjunto de princípios e regras jurídicas que foram acolhidas por um determinado país por um determinado tempo, tá bom? Por um determinado tempo, e que seriam definidas como o fundamento do seu ordenamento maior, ordenamento do direito. Tranquilos? Então vocês observem que professor, mas é muito parecido com o direito objetivo, tá bom? Vocês lembrem que direito objetivo é norma, tá bom? E como é direito objetivo, então tem que ser norma jurídica. O que nós podemos diferenciar de direito objetivo para o direito positivo seria em que o direito objetivo ele é mais amplo, ele seria gênero, e o direito positivo seria espécie. Para quem acredita em direito natural, ele estaria dentro do direito objetivo, tá bom? Porque para os naturalistas, existem normas jurídicas, tá bom? Que não são criadas, né? Não são criadas pelo homem em si, tá bom? Elas seriam impostas pelo fato de que elas fariam parte da natureza humana, tá bom? E a sociedade humana, ela só vingaria pacificamente se essas normas, né, naturais fossem observadas. Enfim, então, de forma bem tranquila, direito positivo, ele se diferencia sim de direito objetivo. Em que sentido? No sentido em que existe no direito objetivo uma dimensão volitiva. O que é que eu quero dizer com isso? Existe uma escolha, né? Então, um determinado país, um determinado povo, de uma determinada época, escolhe, acolhe essas normas e dá a elas uma juridicidade. Quando este povo desta época acolhe uma norma, tá bom? E reveste ela de juridicidade, aí ela se torna norma jurídica. Até lá ela não seria norma jurídica. Então, imagina, nós temos uma norma econômica, tá certo? E aí aquele povo resolve por escolher aquela norma econômica como necessária para o bom convívio da sua sociedade. Ele pega aquela norma, traz para o mundo do direito e reveste de juridicidade. Nesse momento, essa norma, tá bom? Ela passa a ser jurídica. Antes ela não era jurídica, tá bom? Antes ela não era jurídica, tá bom? Ela só é jurídica a partir do momento em que há um processo que transforma aquela norma, tá bom? Que transforma aquela norma em jurídica. O exemplo clássico, bem fácil de você entender, é hoje o uso das máscaras. O uso das máscaras, ela é uma norma sanitária, tá bom? Norma sanitária, que previne contágios, né, de doenças. É isso. Mas devido à situação que nós estamos passando hoje, a sociedade clama através de seus legisladores, e esses legisladores vão pegar essa norma sanitária de uso de máscara e vai juridicizar. Nesse momento em que for transformado em lei, e é o que está acontecendo agora no Congresso, quando for transformado em lei, aprovado, né, de todo aquele processo legislativo, aí sim é norma jurídica. Até lá, necas e catibiribas, não é, tá bom? Eu uso máscara se eu quiser, eu vou para onde eu quiser com máscara, enfim. Mas a partir do momento que a norma for aprovada,
Aí, meu amigo, é norma jurídica. Tá bom? Aí é norma jurídica. Tá certo? Por isso que eu sempre digo a vocês, eu acredito em normas naturais. Eu sou, né, eu sou fruto das... inclusive eu sou oriundo das ciências. Eu sou formado em ciências pelo S. Sou licenciado em ciências. Então eu acredito que existem sim normas naturais, mas jurídicas elas não são. Elas só serão jurídicas a partir do momento em que o povo, através de um processo legislativo, transforme esta norma natural, ou norma econômica, ou norma religiosa, ou norma de etiqueta, ou norma social, ou norma política, e ele vai e transforma em norma jurídica, através do processo legislativo, e vai dar agora uma coercibilidade a essa norma, que antes não tinha. Tranquilo? Mais ou menos, dá para entender assim, bem, né, através dessa técnica, né, didática de você trazer a prática, né? A prática, tranquilo? Então vamos lá. Você pode até dizer, ó, essa norma de você, por exemplo, o comportamento, né, de você usar um equipamento, né, um equipamento que venha a filtrar, né, o ar que você respira, né? Então eu vou até dizer que é uma norma, ela é uma norma natural, mas ela não é jurídica, ela não é de direito, tá bom? Não é de direito. É natural que quando a gente venha a filtrar o ar que respiramos, obviamente é natural que o contágio, né, o contato com o micro-organismo, ele diminui muito. Isso é natural. É jurídica, é de direito, né? Até hoje eu não sou. Até hoje não, porque hoje nós já temos já decretos, mas até 2 semanas atrás eu não era obrigado a usar. Eu usava porque a sociedade me convenceu, né, através da ciência e tal, me convenceu, e eu passei a usar. Quando eu saio de casa eu uso máscaras, mas eu não era obrigado. Mas a partir do decreto, você para entrar hoje em supermercados, entrar hoje em shoppings, né, abrir os shoppings, enfim, só com máscara. Vai entrar sem máscara agora lá para tudo que acontece? Vai. Jurídica agora, tranquilo? Então, diferentemente do denominado direito natural, o direito positivo, como ele vai variar de povo para povo, né? Vai variar de tempos em tempos. Então, diferentemente do direito natural, ele é temporal, tá bom? E ele é espacial. Temporal porque ele vai se modificar, ele vai ser mutável através do tempo, tá bom? Ele vai ser mutável através do tempo. E será espacial porque ele também se diferencia de povo para povo. Bom, o direito natural ele é atemporal, ele é anespacial, ele é irrenunciável, ele é imutável, ele é universal. O direito positivo não é, tá bom? É completamente antagônico. Enquanto o natural é atemporal, o direito positivo ele é temporal. Enquanto que o direito natural é anespacial, o direito positivo ele é espacial. Enquanto o direito natural ele é irrenunciável, porque da natureza humana é irrenunciável, o direito positivo ele é renunciável. Enquanto no direito natural ele é imutável, porque já que ele é da essência humana, ele está desde o início da nossa existência. O direito positivo ele é completamente mutável. A gente vê isso durante o decorrer, né? E eu aceito, né,
a opinião daqueles que acreditam no direito natural, tá bom? É o pensamento deles, né? E eles sabem que existe direito positivo, né? Eles sabem, porque se eles acreditam numa norma jurídica natural, essa norma jurídica natural precisa de coercibilidade. Isso vai ter coercibilidade através da positividade, tá bom? Então, por exemplo, a vida, né, é a grande norma natural para o naturalista, é a vida. E a vida, ela varia, né, o valor da vida, ela varia de país para país. Tem países que têm pena de morte, tem países que não têm pena de morte. Tem país, no nosso caso, por exemplo, no Brasil, a vida ela é irrenunciável. A vida é irrenunciável no nosso país. Mas em outros países não, né? Temos aí a Holanda, a Suécia, em que você pode requerer ao Estado o suicídio assistido. Ele não quer mais viver, não tem mais vontade de viver. E aí pede, cadê a natureza? Né? Cadê a natureza? Aí você fala, professor, mas a liberdade também é um direito natural, é inerente a todo ser humano, né? Eu concordo com você. Mas por que aqui eu não tenho a liberdade de pedir o suicídio assistido? Né? Então, cai de novo no paradoxo que eu digo, né? Cai de novo no paradoxo do direito natural, que se diz atemporal, anespacial, irrenunciável, universal. E quando a gente chega na prática do direito, na rotina, no dia a dia, a gente vê que não é dessa forma que funciona, tá bom? Mas, como já vocês, é uma discussão que ela vai ser eterna, tá bom? Pois bem, entendendo aí, eu até já comecei a falar algumas coisas sobre a diferença, né, do direito natural e direito positivo. Talvez no final da aula eu possa, sim, fazer algum tipo de mais diferenças, tá bom? Professor, vamos classificar o direito positivo, tá bom? Classificar o direito positivo. O direito positivo, quanto à extensão espacial, já que ele é espacial, né? Então, quanto à extensão espacial, o direito positivo ele pode ser geral ou particular, tá certo? Ele é geral quando ele é para todo o território, tá bom? Como ele varia de país para país, nós temos leis que são válidas para todo o território. Por exemplo, no Brasil, nós temos normas que é válido para todo o território nacional. Por exemplo, o Código Penal brasileiro vale para todo o território nacional, tá bom? Para todo o território nacional. Mas existem normas que não valem para todo o território nacional. Existem normas de direito positivo que elas só valem para uma determinada região. Por exemplo, a Constituição do Estado do Ceará só vale para cá. Só vale para o Estado do Ceará. Tá bom? Então nós temos normas constitucionais do Estado do Ceará que são diferentes de normas constitucionais do Estado do Piauí, por exemplo, aqui nosso vizinho. Não são iguais. Então, quanto à extensão espacial, o direito positivo ele pode ser geral. O direito positivo pode ser geral ou particular. Ele será geral quando valer para todo o território, tá bom? De um país. E ele será particular quando ele tiver vigência apenas para uma determinada região do país. Entenderam? Vocês têm que ver também quanto aos sujeitos, né? Então, a primeira classificação, quanto à extensão espacial. O direito positivo pode ser geral ou particular. Já expliquei. Quanto aos sujeitos, aí ele pode ser comum ou especial. Professor, quando é que o direito positivo ele é comum? Quando ele é direcionado, tá bom? Quando ele é dirigido para todos que participam, né, de um determinado território, para todos, tá bom? Para todos. O Código Civil Brasileiro, por exemplo, é para todas as pessoas, tá certo? Todas elas, independentemente de
idade, sexo, com preferência sexual, não interessa, tá lá para todos, tá bom? Mas, por exemplo, ó, o Estatuto do Idoso é para todas as pessoas? Não, é para um determinado grupo de pessoas, uma norma especial, só para aquelas pessoas, para todas as pessoas acima de 60 anos. Mas não pega, por exemplo, quem tem menos de 60 anos. Então ela é especial. Que é outro também, o Código de Defesa do Consumidor. É outra norma especial. Norma de direito positivo especial. Só vale para os consumidores. Só vale para dirigir, direcionar relações consumeiristas. Quando de um lado há um fornecedor e do outro lado há um consumidor. Tranquilo? Então, normas especiais. Entenderam, né? Normas de direito positivo comum para todos, né? Para todos. E normas de direito especial para alguns. Tá bom? Alguns. Veja que a primeira classificação, quanto à extensão espacial, o referencial é o território. Na segunda não é. Na segunda são os destinatários. Certo? Próximo, quanto às situações reguladas. Bom, quanto às situações reguladas. Ao direito positivo, ele poderá ser regular ou singular. Professor, o que quer dizer uma norma de direito positivo regular? São aquelas que estão em vigência durante situações rotineiras do dia a dia, sem nenhuma excepcionalidade. Tá bom? Agora, às vezes, um determinado território, uma determinada região, está passando por situações especiais, situações singulares, situações excepcionais, que é o nosso caso hoje. Tem algumas normas que elas estão valendo apenas por esse período. Por exemplo, a norma que trata sobre o isolamento social, ou para alguns estados ou municípios, o lockdown. Essas normas são normas que estão valendo pela singularidade da situação que aquela região está passando. Então, o que é que eu quero dizer? Essas normas de direito positivo singulares, geralmente elas são temporárias, enquanto as outras, as regulares, não são temporárias, tá bom? Elas são feitas para que elas durem, tá bom? Ad eterno. Elas podem mudar? Podem, mas por outra lei. Mas elas são feitas para ad eterno. Já as normas de direito positivo singulares, né, é só para aquelas situações, aqueles momentos, aquelas circunstâncias que são temporárias. Entenderam aí? Pois bem. E quanto ao objeto, quer dizer, vocês já viram quem seria, né, o objeto, né, do direito subjetivo, estão lembrados? O objeto é aquela pessoa a quem se deve cobrar uma prestação. Então, no direito positivo, quando a gente fala do objeto, a gente tem que saber quem seriam as partes ali a serem envolvidas, cobradas, tá bom? Então, o direito positivo pode ser direito positivo público ou pode ser direito positivo privado, tá bom? E aí nós temos uma vasta, né, teoria ou teorias que tentam explicar essa dicotomia entre direito público e direito privado, tá bom? Mas se a gente focar aqui no Brasil, tá bom? O Brasil, ele adota a teoria da relação jurídica, tá certo? E, professor, e o que seria, então, direito positivo público e direito positivo privado? O direito positivo público seria aquele conjunto de normas que iriam tratar da organização do Estado ou de relações
onde os entes públicos participariam ou estariam ali como partes. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma norma de direito positivo que trate da organização do Estado, é direito positivo público. Ou todas as vezes que nós estivermos diante de uma norma que trate de uma relação onde uma das partes é o poder público, é um ente estatal, ou a União, ou o Estado-membro, ou o município, ou o Distrito Federal, estaremos diante também de uma norma de direito público. Exemplo, uma norma constitucional. Se você for observar a norma constitucional, ela vai tratar de organização do Estado. Então, estamos diante de direito positivo público. Se você vai tratar, por exemplo, de norma de licitações, das licitações, né? A Lei 8.666, que trata das licitações e dos contratos administrativos. Se você for observar, ali vai tratar de uma relação onde uma das partes sempre vai estar presente um ente estatal, ou o município, ou o Estado, ou a União, ou o Distrito Federal, ou uma autarquia pública, tá bom? Ou uma autarquia, enfim. Então estaremos diante de uma norma de direito positivo público. Já o direito positivo privado, tá certo? Vai tratar, são normas que irão tratar de quê? Vão tratar das relações entre os particulares. Então, o direito civil, ele trata de relações entre particulares. Daí porque a natureza jurídica da norma do direito civil é de ser uma norma privada. Tá bom? De ser uma norma privada. Pessoal, há exceções, obviamente que há exceções, e vocês vão aprender, inclusive comigo, durante o decorrer do curso, tá certo? Mas vamos estar aqui, vamos lá. Professor, direito penal é público ou privado? Aí você vai e observa que o direito penal vai tratar da relação entre o Estado, de um lado, aquele que tem o jus puniendi, o direito de punir, e do outro lado, particulares. Então, tem um ente estatal? Tem, então, direito público. Direito processual, professor. Direito processual, se você for observar, você vai denotar que as normas de direito processual, elas vão direcionar, dirigir o procedimento, tá certo? De uma relação em que o Estado é o juiz. Então, direito público. Direito público. Vamos lá, direito contratual. Se você for olhar o direito contratual, você vai observar que vamos tratar de relações entre particulares, entre eu e você, quando formos fazer um contrato, entre o locador e o locatário, entre o comandante e o comodatário, entre o comprador e o vendedor, entre o doador e o donatário, entre o mutuante e o mutuário. Pessoas particulares. Então, o direito contratual é direito privado. Tranquilo? Viu a diferença? Aí, professor, e qual a importância disso? A importância são os princípios que vão inserir, tá certo? Por exemplo, no direito público, o princípio que vai reger é de que tudo deverá ser cumprido conforme a lei. Então, só vai ser válido o comportamento daqueles que estão de acordo com a lei. Já no direito privado, o que a lei não proibir é permitido. Eu tenho mais liberdade de trabalhar no direito privado do que no direito público. No direito público eu só posso agir dentro da lei. No direito privado, se a lei não proibir, eu posso fazer. E isso é de importância vital. Tá certo? Então pronto. A aula de hoje se resumiria a isso, né? Agora você pode já ter uma noção de uma diferença maior entre direito positivo e direito natural, né? Em termos da criação, né? O direito natural, a norma de direito natural é criada onde? No direito positivo, que é outra, a finalidade,
né? A finalidade. Você pode observar também que o direito natural, ele, para quem acredita, ele é superior ao Estado, né? O direito positivo não. Norma só é aquela que o Estado juridicizar. Então essas diferenças, a forma, né? O direito natural ele pode ser percebível sem estar escrito. O direito positivo também, mas a maioria são escritas, tá certo? A maioria são escritas, tá bom? Enfim, alterabilidade, enquanto o direito natural é imutável, o direito positivo é mutável, tá bom? Temporalidade, um é temporal, o outro é atemporal, e aí vai, tranquilos? Então, pronto, encerrar a aula de hoje. Estamos com meia hora. Estaremos hoje à noite, às 18 horas, às 18 às 19 horas, porque eu tenho hoje bancas examinadoras. Então, nós teremos tido a dúvida sim hoje, das 18 às 19h30. Valeu? Depois eu mando um vídeo para te encerrar a nossa disciplina. Observem o WhatsApp e as observações que eu fiz sobre a prova, tranquilo? Abração e saudade de vocês.